Bom dia, irmãs e irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês nesta manhã de domingo. Estamos em mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical virtual, para juntos podermos estudar coisas referentes à palavra de Deus, pensarmos a partir dos desafios que o século XXI traz para nós enquanto igreja de Jesus Cristo. Então nós temos trabalhado nesses últimos domingos alguns temas ligados aos desafios da igreja, que a igreja enfrenta no século XXI, com base no texto do professor Justo Gonzalez, o livro Desafios do século XXI para o Pensamento Cristão. Esse é o texto que temos usado nos últimos domingos. Então, vamos continuar hoje falando desse texto, refletindo sobre esse texto, e como eu falei no domingo passado, quando nós voltarmos aos encontros presenciais, eu tiro um domingo inteiro só para discutirmos as questões, as dúvidas, os questionamentos, as concordâncias e as discordâncias que as nossas falas tiveram durante esses domingos. Então nós vamos iniciar nosso dominical com uma oração, logo após um louvor, e aí vamos ter o nosso estudo desta manhã. Vamos orar ao nosso Deus? Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos pela manhã de domingo, te louvamos pelo cuidado que tens para conosco, te louvamos pela oportunidade que nos dá de mesmo distantes estudarmos temas relativos à tua palavra. Que nesta manhã possamos mais uma vez aproveitar as riquezas de tua palavra, as riquezas dos teus ensinamentos em nossas vidas. Obrigado por tudo, ó Pai Santo. Nós te oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. Vamos ouvir um louvor e logo após nós vamos iniciar o nosso estudo desta manhã. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde implora a tua graça aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, Deus Santo, livro, ó grande Deus, cercamos, com fé singela e reverente amor, e com atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés cansados, queremos teus conselhos receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais e mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, nós vimos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do seu vasto amor. Consola os teus, Espírito divino, desfaz a dor dos pobres corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, o entendimento a fim de conhecer o Rei dos Reis, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Nós já vimos nos domingos anteriores alguns temas relacionados a esses desafios que a igreja vai enfrentar ou vem enfrentando no século XXI.
discutimos a relação da igreja com a ecologia, com a economia, com a catolicidade e a relação igreja e cultura, teologia e cultura. Vimos isso na semana passada. Vimos que o século XXI nos traz alguns temas que foram sempre temas caros à teologia da igreja, temos já pensados pela igreja, mas agora vistos de uma forma diferenciada. O século XXI nos traz uma nova perspectiva para olharmos, entendermos, compreendermos esses temas que a igreja sempre trabalhou durante a sua existência. É interessante que esse século XXI, esse tempo que nós vivemos hoje, que alguns autores vão chamar de pós-modernidade, modernidade tardia, modernidade líquida, são vários temas que se usam para o momento que vivemos, essa era contemporânea. Esse momento que o século XXI nos traz é um momento de multiplicidade. O século XXI aparece como uma era da multiplicidade. Essa é a característica básica desse século, desses tempos em que nós vivemos. E o que eu quero dizer de multiplicidade? Eu quero dizer que não existe dentro desse tempo que vivemos uma verdade única, específica. São várias possibilidades de se interpretar, não só referindo-se à questão da teologia, mas em todas as coisas. Nós temos vários olhares, olhares múltiplos, a partir de culturas diferenciadas, a partir de leituras diferenciadas, de perspectivas de homens e mulheres que olham, que encaram a realidade das mais variadas formas. Por isso, uma das características desse tempo, desse século XXI, é a ideia da multiplicidade. E aí, a gente pode questionar uma série de coisas, mas essa característica ela é real. É interessante porque nós vamos dizer assim, não, o cristianismo é a verdade única, Cristo é a verdade única. Muito bem, podemos afirmar isso. Entretanto, quando alguém nos questiona, dizendo, não, mas é o meu Cristo, é o modo como eu interpreto o Cristo que é melhor do que o seu, aí nós batemos o pé. Não, você está errado, eu estou certo. Então, vejam como nós, mesmo ao defendermos as nossas ideias, a defendermos o nosso modo de pensarmos, nós já trabalhamos essa possibilidade da questão da multiplicidade. E quando alguém questiona e até vem com um argumento que vem a ser quase que incontestável em alguma realidade, a gente para e não, peraí, mas aí é uma questão cultural. Percebe como nós também utilizamos desse recurso da multiplicidade para justificar as nossas ações? Então, eu não vou discutir aqui essa questão da verdade real, da verdade, da única verdade. Eu quero constatar com vocês que o tempo em que vivemos é um tempo de multiplicidade. Essa é a característica do tempo em que nós vivemos. Muito bem, então qual seria, dentro desse tempo em que as questões são múltiplas, onde a multiplicidade é uma característica forte desse tempo em que vivemos, qual seria a pregação da igreja? Qual seria, então, o modo como a igreja de Jesus Cristo vai anunciar a boa nova da salvação? Qual pregação para essa sociedade plural do século XXI? Quais impactos a mensagem do Evangelho, da boa nova do Evangelho em Jesus Cristo, quais impactos essa mensagem tem para essa sociedade que é plural? Essa é a questão que eu quero pensar com vocês na manhã desse domingo, nesse estudo deste domingo. Para isso, nós vamos utilizar o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 14. Eu vou seguir, como tenho feito nos domingos anteriores, a linha de raciocínio de Justo Gonzalez, no livro que eu citei para vocês, entretanto, trazendo outras questões, trazendo outros elementos da própria experiência, da própria reflexão bíblica, da própria interpretação, já que falamos também de multiplicidade. Gonzalez nos apresenta, no primeiro momento, o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14,
como sendo um texto que tem uma característica muito interessante. É um texto que foi escrito em uma única frase. Ele não é partilhado, ele não é dividido como os tradutores, os editores das escrituras que chegaram até nós assim fizeram. O texto, segundo Gonzales, ele é escrito de uma forma única, como se fosse uma única frase. E essa única frase traz um impacto muito grande quando nós lemos o texto, porque ele é lido de uma forma corrida, com as pontuações, mas sem aquela quebra do texto, que normalmente é usada para dividir temas, para dividir elementos de um texto, quando escrevemos um texto. É engraçado, quando eu dou aula de escrita de monografia, de artigo, eu sempre digo o seguinte: não escreva parágrafos longos, areje o texto para que as ideias fiquem mais claras. A gente sempre diz isso na escrita de um texto acadêmico. O apóstolo Paulo fez o contrário. Ele, segundo Gonzales, ele escreve um parágrafo único, um texto único, nesses versículos 3 a 14 de Efésios 1, para trazer uma única ideia. Mesmo que você tenha, vamos assim dizer, subconteúdos, elementos que estão abaixo de uma ideia principal no texto. E aí os tradutores da escritura, aqueles editores da escritura, terminaram dividindo. E aí quando vai se fazer teologia, vai se sistematizar o pensamento teológico, pegam essas subpartes, esses elementos que estão nesse texto único e trabalham com elementos específicos, apresentando argumentos para defender as suas reflexões teológicas. Mas vamos ao texto. Eu vou ler o texto de Efésios, capítulo 1, versículos de 13 a 14, da forma como Gonzales nos apresenta, uma forma de um texto corrido, de um texto único, para nós termos a ideia desta reflexão que Gonzales nos apresenta do texto. Então, vamos fazer a leitura de Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente o amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele pôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ufa! Texto longo, lido de forma geral. E qual é a ideia que Gonzales nos apresenta com esse texto único? É a ideia de que, ao lermos o texto, nós temos uma explosão de sentimentos, uma explosão de ideias baseada na primeira frase do texto que eu li para vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Após isso, o texto apresenta uma série de coisas. Bênçãos celestiais, o lugar celestial, a predestinação, a santificação, o processo de salvação. Muita coisa aparece no texto. Mas todas elas a partir de uma ideia inicial. Bendito seja o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que vem depois, vem com um propósito. Todo o propósito das bênçãos, da escolha, da herança, da presença do Espírito Santo, da santificação, tudo isso vem depois. Antes de mais nada, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há uma doxologia, há um ato de louvor, há uma expressão de louvor que conduz todas as ações da humanidade. A partir dessa ação de bendizer ao Senhor, as outras coisas acontecem. Então, a boa teologia é a teologia do serviço. E o primeiro serviço que aparece é o serviço a Deus, louvando e adorando a esse Deus Todo-Poderoso. É interessante que essa expressão que inicia essa explosão de doutrinas, explosão de elementos doutrinários posterior no texto de Efésios 1, ela vem chamando as pessoas a um ato de silêncio. Sim, há um ato de silêncio. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o ato de silêncio coloca diante da ideia de uma reverência a esse Deus que é bendito, a esse Deus que nós louvamos, esse Deus que é Senhor de todas as coisas. Então, a reverência aponta para essa ideia do silêncio. Aí eu lembro do Salmo, né? Cale-se diante dele toda a terra. Então, por que o silêncio? Porque o silêncio, irmãos, nos faz vislumbrar os demais elementos que a teologia será apresentada na sequência do texto. O silêncio aparece como um ato de parar para ouvir Deus. A teologia clássica, ela é beligerante. A teologia clássica, ela é barulhenta. Ela entra para a briga com o outro. Ela defende os interesses dos grupos que defendem cada um a sua interpretação a partir de elementos muito específicos. Então ela é realmente, vamos dizer, elemento de guerra. Então eu defendo a predestinação, eu defendo o batismo por imersão, eu defendo a salvação universal, eu defendo o batismo infantil, eu defendo a escatologia pré-milenista, dispensacionalista. A teologia faz muito barulho. A igreja faz muito barulho. A igreja fala alto. Ela, diante das suas atividades, diante da sua ação de sair, de levar, a busca de levar o evangelho às pessoas, ela, muitas vezes, a própria igreja, e aqui igreja, instituição, fala tão alto, nós não conseguimos ouvir a voz do próprio Deus. Paulo nos traz vamos assim dizer, nesse turbilhão de doutrinas que aparece nessa primeira frase de Efésios capítulo 1, esse turbilhão de doutrinas que vem em sequência, ele começa com um ato de louvor, um serviço, um louvor que nos faz parar diante do Deus Todo-Poderoso. Ou melhor, vamos ouvir o que Deus tem a dizer. Silêncio não é sinônimo de calar, mas silêncio é sinônimo de parar para ouvir os mistérios de Deus. Os mistérios que Deus tem para a humanidade. E aí, na sequência do texto, Paulo vai apresentar esses mistérios a partir desse turbilhão doutrinário de várias doutrinas que aparecem no texto. Mas a grande expressão, a expressão-chave desse texto, está exatamente nesses mistérios de Deus. Podemos dizer que são mistérios para o século em que vivemos. O século em que vivemos, ele nos desafia a entendermos, compreendermos e interpretarmos esses mistérios de Deus. Os temas que vêm a seguir
como somos predestinados antes da fundação do mundo, selados pelo Espírito Santo da promessa, rendidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, certo? Ele nos faz em Cristo santos e irrepreensíveis, tudo para o louvor de sua glória. Somos chamados para o beneplácito, sua vontade. Tudo isso é o mistério da vontade de Deus. Paulo, ainda em Efésios, agora no capítulo 6, versículo 19, Paulo nos fala: e também por mim, que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual, por esse mistério, sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então nós somos chamados, como igreja, a proclamarmos esses mistérios. Mas como conhecer os mistérios se não paramos para ouvir o que Deus tem a dizer? Então, a palavra-chave desse texto é exatamente mistério de Deus. A expressão-chave é essa ideia do mistério de Deus, ou o mistério da vontade de Deus. E qual é esse mistério? O mistério é o próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O mistério é esse Evangelho que Deus, pela sua graça, Deus, pela ação dele, por isso que é importante parar para ouvir o que Deus tem a dizer. Ouvir a voz de Deus e não a voz da igreja, e não a voz da teologia, não as vozes, múltiplas vozes, mas ouvir o que Deus tem a dizer. E o que Deus tem a dizer é que o Evangelho é o Evangelho da graça. É o Evangelho da ação de Deus sobre a humanidade. O Evangelho da graça que fez com que Deus, o Pai, enviasse seu Filho. Enviasse seu Filho por amor à humanidade, para resgatar essa humanidade. Restaurar o que havia sido perdido. Restaurar o quê? Restaurar exatamente a própria humanidade. A humanidade que se desumanizou. Em Cristo Jesus, somos chamados novamente a sermos homens e mulheres, criaturas de Deus, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Quando eu falo em resgatar a humanidade, essa humanidade desumanizada, eu falo em restaurarmos aquela condição do Éden, em que Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança que nos faz perceber o mundo a partir da ótica divina. Perceber que o outro é ser humano igual a mim. Perceber que o outro deve ser cuidado, que o outro deve ter a mesma... o outro tem a mesma essência que eu tenho. Sou chamado a cuidar da natureza, como no Éden, Deus nos criou para cuidarmos da natureza. Então, esse evangelho que restaura o ser humano perdido, não nos é dado por vontade humana. É ação de Deus, é graça. E aí, Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, texto que nós conhecemos de cor e salteado. Capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, a fé não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Perceba, a vontade de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Este é o mistério. O mistério do Evangelho é exatamente possibilitar a homens e mulheres esta restauração. O Evangelho é a boa nova, é a boa nova da graça, é a boa nova de Deus à humanidade, que em Cristo vem restaurar, vem resgatar, vem reconciliar o mundo consigo. Deus em Cristo reconcilia o mundo consigo. Este é o mistério. E a graça é a ação de Deus. Mas só posso perceber, ouvir, conhecer essa graça se eu parar para ouvir o que Deus tem a dizer.
Daí a ideia do silêncio. Quando eu digo bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, eu estou dizendo, Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir sobre a herança, eu quero te ouvir sobre as coisas passadas e as coisas vindouras. O Efésios fala isso, né? Nos escolheu antes da fundação do mundo e nos colocou o Espírito Santo como penhor nossa herança. Então as coisas passadas, as coisas vindouras, a minha existência como anunciador desse mistério de Deus. Então nós somos chamados como igreja a anunciar esse mistério da vontade de Deus em Jesus Cristo, que é revelado em Jesus Cristo, que é o Evangelho da graça. O ser humano, alcançado por esse Evangelho, selado pelo Espírito Santo, vive esta vida de forma diferenciada. E Paulo, ainda em Efésios, vai nos dizer exatamente isso. Ele vai dizer que este ser humano, essa mulher, esse homem, resgatado por esse Evangelho, alcançado pelo Evangelho da graça, ele vive diferente. É a ideia de Deus nos resgatando para humanizar o que foi desumanizado. Repito, entendamos humanizar como a volta àquele ato criador de Deus, que cria o homem, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Aí Paulo vai dizer, né? Por isso, Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada uma a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha a ideia do cuidado. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim a única que for boa para edificação, palavra que edifica, palavra que vem, palavra que traz ânimo à pessoa. O Evangelho de Jesus Cristo, ele resgata pessoas. O mistério de Deus é o anúncio deste Evangelho. Mas essa redenção não envolve somente a salvação individual, como nós vimos. Envolve o outro. Envolve o outro homem, a outra mulher. Envolve também a própria criação. O mistério do Evangelho coloca a criação como um todo dentro do propósito de Deus, de resgate desta humanidade. De humanizar o que nós, pelo pecado, desumanizamos. Gonzales, no seu texto, nos fala na página 174, Gonzales nos fala assim. Isso, mais uma vez, nos coloca diante do mistério. Como isso acontecerá? Não sabemos. Mas o texto diz que o propósito eterno de Deus inclui todas as coisas. Inclui a mim, pecador que sou, inclui a todos nós que estamos presentes aqui. Todavia, inclui muito mais. Inclui todas as coisas. Inclui as coisas que estão nos céus e inclui as coisas que estão na terra. Inclui as almas e inclui os corpos. Inclui as pessoas e inclui os animais. As plantas e até as coisas inanimadas. Inclui os indivíduos, as famílias, as comunidades e os povos. Inclui as coisas que existem agora e as que existirão há 15 séculos. Existiram há 15 séculos. Como isso é possível? Eu não sei. Porém é isso que a nossa passagem diz, com todas as letras. Não é à toa que se chama de mistério. Não, não é só mistério. É mais. É mistério dos mistérios. O Evangelho é mistério. Resgatar pessoas, trazer de volta esta humanidade a pessoas desumanizadas, é o grande mistério. Resgatar a humanidade. Isso inclui respeito, tolerância, amor, preocupação com o outro, cuidado, partilha. Esse é o grande mistério do Evangelho a qual somos chamados. Tudo que vem depois, a teologia que vem depois, e aí esse turbilhão de teologias que aparece no texto de Efésios capítulo 1, só faz sentido se nós vivermos esse mistério de Deus, esse mistério da vontade de Deus, que é o Evangelho da graça, que restaura mulheres e homens e faz com que mulheres e homens possam compreender a necessidade de humanizar
porque nós, pelo nosso pecado, desumanizamos. E aqui entra a relação com o outro, relação com todas as coisas. Grande desafio para o século XXI, grande desafio para os tempos em que vivemos, sim, porque os tempos que vivemos é um tempo em que não apresenta soluções de partilha. É um tempo que nos traz um olhar muito mais sectário. Que até o discurso de cuidar do outro é um discurso de cuidado para que eu possa ter benefício. Eu faço para ganhar em cima do que eu faço. E aí Paulo vai nos dizer no texto de Efésios, né? Não de obras para que ninguém se glorie. Por isso que é graça. Quando nós somos chamados a vivermos esse mistério em pleno século XXI, somos chamados a agirmos como igreja, a restaurar esta humanidade que nós perdemos. É a volta ao Éden. Olha a ideia de teologia e ecologia que nós vimos lá no primeiro estudo dessa série. É o cuidar do outro. É o cuidar daqueles e daquelas que Deus colocou diante de nós. E isso inclui, inclusive, a natureza. A graça é a ação de Deus que faz com que nós possamos nos reconciliar com Ele. Reconciliarmos com Deus e com o outro. Esse é o grande mistério de Deus. É o Evangelho da graça. E devemos viver esse Evangelho no presente século. Como? E que presente século é esse? Aí vai ficar para o estudo do domingo que vem. Possamos compreender que diante da grandeza de Deus, precisamos parar para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Ouvir a voz do Criador. E a voz do Criador nos chama a vivermos, anunciarmos na sua plenitude esse mistério da vontade de Deus, que é o Evangelho da graça. Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos celestiais. Que Deus possa nos abençoar e assim possamos cada dia mais aprender dele, que tem nos dado a oportunidade de vivermos a plenitude de sua graça. Deus abençoe, irmãs e irmãos. Vamos ter um louvor. Logo após o louvor, eu volto para mais algumas informações do culto à noite e alguns avisos da nossa comunidade. Deus abençoe. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus erros se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor,
Amém. Irmãos e irmãs, vamos ter, a partir da semana, algumas novidades aí na nossa comunidade e nossa comunidade virtual. A Igreja Presbiteriana Unida de Salvador, através da SUPRE, vai iniciar essa semana algumas reuniões de oração virtual. Eu falei domingo passado que a gente estava pensando em fazer algumas coisas. Muito bem. Então nós vamos ter, a partir dessa semana, alguns grupos de oração. Nós vamos usar, eu tentei ver qual seria o melhor programa para usarmos, mas todos têm que instalar alguma coisa no celular. Como a maioria de nós temos o WhatsApp em nossos celulares, nossos smartphones, nós vamos trabalhar, a partir dessa semana, com alguns grupos de oração. O WhatsApp permite, quando atualizado, e eu vou depois colocar na igreja aí um videozinho de como atualizar o seu WhatsApp, tá certo? A igreja também é tecnologia. O WhatsApp, quando atualizado, conseguimos reunir até 8 celulares em uma videoconferência, usando aquela chamada de vídeo do WhatsApp, que a gente pode olhar um ao outro. Então, nós vamos fazer pequenas reuniões de oração, vamos ter grupos de oração. Então, o presbítero Milton vai dividir pela SUPRE alguns grupos de oração, grupos de 4, 5 pessoas, tá certo? Ou famílias, porque aí nós temos casais ou famílias que podem se reunir juntas num único aparelho de celular. Vamos ter esses grupos de oração que vão, no melhor horário, no melhor momento para esse grupo, se reunir. Momento de oração. Nós vamos nos ver no vídeo, vamos poder partilhar os pedidos de oração ali para aquele pequeno grupo, intercedermos uns pelos outros, partilharmos as necessidades, intercedermos pela igreja como um todo, em momentos de oração. Vamos orar nesses pequenos grupos. Durante um mês, esse grupo se reúne. No mês seguinte, nós mudamos o grupo, misturamos o grupo. Cada grupo vai ter um líder, que vai ficar responsável para fazer a chamada de vídeo dos outros na hora previamente marcada. Então, Milton vai fazer a divisão dos grupos e cada grupo vai escolher o melhor horário para se reunir. E aí eu queria fazer um desafio para vocês. Qual é o meu desafio? É que no final da semana, lá para sexta-feira, um líder do grupo possa gravar um pequeno vídeo de 30 segundos a 1 minuto, contando a experiência de oração do grupo. Uma espécie de testemunho. Porque eu vou pegar esse momento de testemunho do grupo e colocar em nosso culto no domingo à noite. Certo? Nosso culto virtual do domingo à noite vão ter testemunhos de oração dos nossos pequenos grupos de oração via WhatsApp. Então a ideia é que a gente não fique sem se ver, não deixe de orar juntos e possamos partilhar as nossas necessidades. Tá certo? Eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer da semana e vou desafiar os grupos para vocês. Na sexta-feira, nós fizemos uma reunião, um piloto desse grupo do WhatsApp. Reuniu-se eu e Jailson no meu celular, Dilce e Davi no celular de Davi, Vandalva e Milton no celular de Vandalva e Vera Bispo. Nos reunimos e fizemos ali uma conversa, um teste, um piloto e fizemos um momento de oração também. Foi muito interessante, foi muito importante vermos os irmãos e partilharmos as necessidades uns dos outros. Todos nós oramos, foi um momento bem agradável, que alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança, conforta os nossos corações. Tá certo? Então esse fica o desafio para você participar do nosso grupo de oração. Tá bom? Milton vai fazer contato com vocês, vai dividir os grupos. Ninguém é obrigado, tá certo? Mas é um desafio que eu estou fazendo para vocês. É mais uma atividade nossa, nosso grupo da nossa Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, fazermos esses momentos de oração. Chamadas pequenas, são grupos pequenos, e aí podemos reunir 15, 20, 30 minutos pelo WhatsApp. Tá bom? Depois eu espero o testemunho de vocês. Eu vou colocar no grupo da igreja, nessa segunda-feira, um pequeno videozinho de como você atualizar o seu WhatsApp para que você possamos ter até 8 pessoas em cada reunião de oração dessa. Tá certo? Vamos nos reunir para orar. Esse é um aviso especial para vocês. Tá bom? No mais, vamos continuar orando para os nossos irmãos e irmãs. Irmã Marlene ainda
internada. Vamos orar pelo nosso irmão Davi, ele colocou no grupo da igreja, né, essa dificuldade dele em relação ao seu pulmão. Não é Covid, mas é uma outra enfermidade que tem sido cuidada, e a irmã Rosana tem cuidado dele, dado as devidas orientações. Vamos continuar nesses momentos de oração pelo nosso irmão Davi, irmã Marlene e os demais membros da nossa igreja. Tá certo, irmãos e irmãs? E hoje à noite, nosso culto. Domingo passado foi o culto presbitério com Santa Ceia. Espero que vocês tenham participado. Hoje voltamos ao nosso culto à noite, às 18 horas. Nós vamos ter nosso culto. Né? Seria bem legal se todos nós pudéssemos entrar de fato às 18 horas, tá bom? Eu vou procurar deixar o chat aberto para que hoje, às 18 horas, a gente possa entrar, assistir o culto e também ficar com o chat do YouTube aberto para poder estar interagindo com os irmãos via o chat do YouTube. Tá bom? Hoje, às 18 horas, nosso culto para louvor e adoração ao nosso Deus. Tá certo? Deus nos abençoe, irmãs e irmãos. Possamos ter um domingo abençoado na presença do Senhor. Eu espero você às 18 horas. Vamos orar para encerrar nossa escola dominical? Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos. Te louvamos pelo teu cuidado, pelo mistério de Jesus Cristo, pelo mistério da graça, o mistério do Evangelho, que resgata pessoas, restaura mulheres e homens, fazendo com que mulheres e homens possam respeitar-se, cuidar-se e cuidar da natureza. Obrigado pelo teu Evangelho, pela tua graça. Obrigado por Jesus Cristo em nossas vidas. É no nome dele que nós te oramos e bendizemos. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, e até a noite, às 18 horas. Seja Deus gracioso e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu amor, o seu caminho e a sua salvação. Seja Deus gracioso e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra